Boa noite a todos os irmãos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nos reencontrando depois de alguns meses, não é? Não sei quantos dos que aqui estão estavam presentes naquele JA que vinha aqui a esta igreja pela primeira vez. Muito bem, amigos. Desde já eu estendo o convite para que todos façam o esforço para nós nos encontrarmos aqui durante a semana, tá bom? Eu tenho certeza que será de muito proveito para a sua vida espiritual aquilo que nós iremos estudar aqui, não por causa das pessoas que estão vindo aqui, mas por causa do conteúdo que Deus deixou revelado para nós e que às vezes a gente não tem feito uso, sabe? A gente não tem valorizado as coisas que Deus deixou para nós e às vezes a nossa vida espiritual ela fica tão limitada, tão fraca. E a gente acha que cristianismo é assim, acha que cristianismo é uma vida meio mais ou menos, com um monte de nãos e de privações, e nossa vida é muito mais que isso. E eu gostaria de convidá-los a estarem aqui conosco durante essa semana, para que nós possamos descobrir juntos a respeito dessas coisas que o Senhor deixou para nós. Tudo bem? Vivemos momentos solenes da história da humanidade, e é muito importante, mais do que nunca, que nós consigamos aprender os eventos finais da história dessa humanidade. Para que nós possamos entender em que momento da história nós estamos nos situando e o que isso exige de nossa vida espiritual e da nossa preparação para o reino dos céus. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje, então, fazendo junto com os irmãos um breve panorama, uma pequena explicação dos eventos finais que nós teremos de nossos dias até a volta de Jesus. E vamos fazer isso de uma forma breve hoje e vamos explanar mais isso durante a semana. Tudo bem? Não sei quantos têm conhecimento disso, mas é muito importante que todos nós possamos entender isso. Por isso, meu apelo para que você esteja atento para esses momentos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, esse é o momento que nós estamos em Tua casa para ouvirmos a Sua voz, sermos instruídos por Ti e para entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos que Teu Santo Espírito, que já está nesse lugar, neste momento, Senhor, penetre o nosso coração e a nossa mente, abrindo, Senhor, a porta. Na verdade, somos nós que precisamos abrir, mas às vezes nem isso a gente consegue. Então, queremos pedir que o Senhor venha até a nossa vida e fale conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz e humildemente reconhecer nossas falhas e atendermos o Teu desejo para nós. Que Teu Santo Espírito seja o nosso professor maior e Ele nos dê o entendimento do que vamos estudar nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Dos dias que nós estamos vivendo, até o dia em que veremos o Senhor Jesus voltar pela segunda vez nas nuvens dos céus, alguns eventos acontecerão aqui na terra, e esses eventos foram revelados a nós através da palavra de Deus e do espírito de profecia, e eles estão descritos aqui na tela, e nós gostaríamos de comentá-los com vocês para que nós possamos ter esse entendimento juntos. Tudo bem? Então vamos lá, amigos. Esse panorama dos eventos finais, aqui do nosso gráfico, eles são divididos basicamente em 3 tópicos que você precisa entender. O primeiro deles são os dias que nós estamos vivendo, os nossos dias. O segundo deles, que está aqui no meio, é o fechamento ou fim do tempo da graça. E o outro deles é a segunda volta de Cristo. E entre cada um desses elementos, alguns outros eventos acontecem. Mas nós precisamos entender este evento-chave que está aqui no meio, porque ele é o divisor de águas para os eventos que acontecerão dos nossos dias até ele ocorrer e depois de que ele ocorra até a segunda vinda de Cristo. Amigos, me ajudem. Aqui diz que esse evento é o fim do tempo da graça, ou fechamento da porta da graça. Queridos amigos, quem poderia dizer para nós o que significa este evento, em termos práticos?
o que é o fechamento da porta da graça ou o fim do tempo da graça? Alguém saberia opinar para nós? Senhor? Desculpe, não ouvi. Ok. Então, este é o momento da história em que não haverá mais oportunidade de salvação. O tempo de graça e de misericórdia que Deus concede para que os homens aceitem a salvação terá chegado ao fim neste momento que nós chamamos de fechamento da porta da graça ou fim do tempo da graça. Não existe nenhum elemento ou alguma profecia que delimite para nós o dia e a hora que isso acontecerá. Certo? Entretanto, nós sabemos que este momento ocorrerá quando Jesus sair do santuário celestial, deixando de fazer a obra de mediação e de juízo, quando todos tiverem escolhido a quem querem pertencer, ao Criador ou ao inimigo de nossas almas, quando todos tiverem decidido, o Senhor Jesus sai do santuário e não há mais ninguém para fazer a mediação dos nossos pecados. Por isso, encerra-se o tempo da graça. Mas o que acontecerá dos nossos dias até que esse momento chegue? O primeiro dos eventos que nós queremos destacar aqui, e é o que nós iremos estudar na noite de hoje, é chamado de reavivamento e reforma. O livro do Apocalipse descreve a história do povo de Deus em 7 períodos que nós chamamos de 7 igrejas. Alguém dos irmãos aqui lembra qual é a última das 7 igrejas do Apocalipse? Laodiceia. E qual é o estado de Laodiceia, conforme é descrito lá na Bíblia? Ela é uma igreja o quê, irmãos? Ela é uma igreja morna. Ou seja, é o povo de Deus, mas a condição espiritual dele não o está preparando para a volta de Jesus, para que ele vá para o céu. Entretanto, lá na carta de Laodiceia, a testemunha fiel que é Jesus, ele manda um conselho a essa igreja. Se arrependa, senão eu vou vomitar você da minha boca. Então haverão pessoas em Laodiceia que atenderão esse chamado. E como nós denominamos esse evento? Reavivamento e reforma. O povo de Deus está em mornidão, mas chegará o momento da história em que ele atenderá o convite de Cristo e ele será reavivado espiritualmente. Fará reforma em sua vida e reavivamento. Certo? Este evento acontece em conjunto com algo que nós chamamos de chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É o derramamento em plenitude do Espírito Santo sobre o povo de Deus. E quando isso acontecer, a igreja de Deus começará a fazer mais coisas do que fizeram os apóstolos lá na época do Pentecostes. O poder de Deus em plenitude estará no meio do seu povo. E quando este poder for derramado, o povo de Deus que foi reavivado e estava começando a viver o cristianismo em sua plenitude, quando ele recebe o poder do Espírito Santo, através da chuva serôdia, acontece um evento que nós chamamos de alto clamor. O que é o alto clamor, amigos? Alguém saberia dizer para nós? O alto clamor é a última mensagem de advertência e salvação que será dada ao mundo antes que Jesus saia do santuário e termine o tempo da graça. Existe hoje um povo que conhece a verdade, que conhece a mensagem, e esse povo somos nós. E o Senhor nos chamou para nós levarmos essa mensagem, mas para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa ser derramado sobre a igreja. E quando isso acontecer, este povo, nós que conhecemos a verdade, sairemos com o poder de Deus para pregar a última mensagem, o alto clamor, para aqueles que estão lá fora, que são sinceros, que não conhecem a mensagem do Evangelho, eles vão entender, este é o chamado de Deus, e eles atenderão o chamado, se colocarão ao lado do povo de Deus. Este é o momento da história em que se finaliza também este evento aqui, amigos, que nós chamamos de selamento.
O selamento já começou ao longo da história. E ele vem ocorrendo durante toda a história. Lembra do Êxodo, quando Deus foi tirar o povo lá do Egito? Lembra da 10ª praga? Qual foi a 10ª praga que passou no Egito, irmãos? O anjo da morte. Lembram disso? Só que Deus deu uma instrução para o povo. Matem o cordeiro e passem o sangue do cordeiro aonde? Nos umbrais da porta, porque isso vai servir de sinal. E quando eu passar, a praga não vai atingir vocês. Então, quem tinha o sinal, o selo de Deus, não era atingido. E por que ele tinha o selo de Deus? Porque ele escolheu obedecer ao Senhor. O final da história será a mesma coisa, queridos. Mais uma vez, Deus vai colocar o seu selo sobre o seu povo, sobre aqueles que escolherem fazer a sua vontade. Nós que já conhecemos a mensagem, precisamos já desde agora estar recebendo o selo de Deus. Na verdade, nós que somos a igreja verdadeira, quando o Espírito Santo for derramado, já teremos recebido o selo de Deus. Confirmada a salvação, pois, se recebermos a chuva serôdia, isso quer dizer que fomos aprovados pelo Senhor, na posição em que estamos, e não estaremos mais perdidos. Receberemos o selo de Deus, o chuva serôdia, e estaremos com ele até o fim da história. O selamento termina aqui, queridos, para selar os últimos, os sinceros que estão lá fora, que não conheciam essa mensagem. O povo de Deus se reaviva, recebe a chuva serôdia, prega o alto clamor e acontece então o selamento final dos sinceros. E neste ínterim, acontece também um evento que é muito importante, amigos, que nós chamamos de sacudidura. No meio do nosso povo, de nossa igreja, há pessoas que não são convertidas ao Senhor. Elas não amam a Jesus de verdade, ainda que estejam dentro da igreja. Elas estão mais dentro da igreja porque ser cristão em nossos dias é popular. Estão mais dentro da igreja pelos benefícios que ela pode receber de Deus. Porque é uma tradição da sua família, mas ela não ama de fato ao Senhor. E quando o Senhor direciona o seu povo para um caminho que parece difícil, ela não tem conteúdo verdadeiro dentro de si, mas só a aparência de cristianismo. E então acontece a sacudidura. Da onde que Jesus tirou essa ideia, queridos? Lá no Oriente Médio, quando chega o momento de eles fazerem a colheita, eles pegam tudo que está no campo e eles jogam em uma peneira. E eles começam a chacoalhar a peneira e eles jogam para cima. E aí o vento bate e quem é que sai da peneira? O trigo ou o joio? O joio. Por que o joio sai, amigos? Porque ele só tem a casca. Ele não tem conteúdo. Ele é levezinho. Então quando joga para cima e o vento bate, ele leva o joio. Ele leva a palha. Mas o trigo, que é o grão que está cheio, ele fica na peneira. A peneira é a igreja, queridos. Então é neste momento aqui, olha, quando a aprovação vier a todo mundo, que acontecerá a sacudidura no povo de Deus. Muitos daqui sairão e outros que estão lá fora virão para ocupar o lugar deles. Certo? E aí o que mais que temos aqui? Muito bem, é neste momento da história que também sai o decreto dominical. A imposição da marca da besta como um dia de guarda para a humanidade, certo? E nesse momento, todos esses eventos aqui, queridos, vão acontecendo. Quando sai o decreto dominical, para muitos será o momento de fugir das grandes cidades para as cidades pequenas. Alguns ainda ficarão na cidade. Por quê, amigos? Porque o alto clamor precisa ser pregado para que o selo chegue aos sinceros. E alguns ainda serão mártires nesse período da história. Morrerão por sua fidelidade ao Senhor. Então, depois de tudo isso aqui, amigos, fecha-se a porta da graça. E então, começa a cair as 7 pragas. Agora, assim como aconteceu no Egito, não para atingir o povo de Deus, porque o povo de Deus vai estar com o sinal selado, protegido. As pragas são para punir os inimigos do povo de Deus.
assim como aconteceu lá no Egito. Não haverá mais inocentes. Todos terão decidido o seu lado. E quem escolheu permanecer no lado contrário ao Senhor, começará a sofrer as 7 pragas. Será neste momento também que o povo de Deus passará pelo tempo de angústia, também chamado de angústia de Jacó, pois ele não terá a certeza plena da salvação. Quem sabe alguns conseguirão ter isso antes, outros não. Por exemplo, quando a primeira praga cair, se eu não fui atingido, o que isso significa para mim? Estou salvo, ok? Mas nós precisamos pensar em inúmeros grupos de pessoas. Por exemplo, quem estiver preso dentro de uma solitária, lá no presídio, ele vai conseguir saber que as pragas começaram a cair? Não. Então ele estará passando por um momento que ele sabe que é o fim do mundo, mas ele estará vivendo uma incerteza. Será que meus pecados foram perdoados? Será que eu serei salvo? Essa é a angústia de Jacó. E o que mais que causa angústia, amigos? É porque neste momento da história sairá o decreto de morte para tentar matar os filhos de Deus. Porque nos acusarão de que as pragas que estão caindo é nossa culpa, porque não seguimos ao decreto dominical. Então sairá o decreto de morte para tentar matar os filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós seremos perseguidos pelos nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos amigos. Você imagina como isso nos causará angústia e sofrimento? Pessoas que amamos talvez estejam nos perseguindo. Até então que esses eventos aqui vão desencadear na segunda volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, quando afinal haverá a libertação dos filhos de Deus, eles serão levados para o céu e então terá início o milênio. E aqui embaixo apenas mais uma informação: quando sai o decreto de morte, será a hora das pessoas que fugiram das grandes cidades também fugirem das pequenas e irem para os locais isolados, solitários da terra. Será nesse momento da história em que veremos o ministério dos anjos trazendo a nós pão e água para sermos sustentados pelo Senhor. Amém? Muito bem, amigos. Então esse é um panorama geral e raso dos eventos finais que vamos aprofundar durante essa semana. Então, se você tem o desejo de aprender mais sobre isso, não falte para você aprender esse conteúdo, tá bom? O que nós vamos estudar aqui no dia de hoje, um pouco mais a fundo, reavivamento e reforma. Romanos capítulo 13, irmãos. Irmãos, o culto aqui começa às 7, vai até que horas? Até a hora que acabar o estudo? Quando você vê seu vizinho cochilando, você cutuca ele. Romanos capítulo 13, verso 11. Tenha em mente o seguinte: vamos focar hoje no primeiro evento dos eventos finais, reavivamento e reforma. Romanos 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Queridos amigos, vocês conseguem perceber que essa realidade aqui está falando diretamente do povo de Deus? Paulo escreve assim, ó: eu estou falando isso para vocês que conhecem o tempo. Vocês que são um povo instruído, nós que temos o conhecimento. Ele fala, é hora de despertar do sono. Irmãos, que praga que é o pecado. Ele faz com que as pessoas que conhecem toda a verdade, todo o conhecimento da verdade, elas ainda assim permaneçam dormindo em sua vida espiritual. E qual é o apelo de Paulo para cada um de nós que estamos aqui?
Meus irmãos, é hora de nós despertarmos do sono. E Paulo estava enxergando que a salvação estava se aproximando cada dia mais. E agora eu faço uma pergunta para você pensar. Você tem sentido também que o grande dia da nossa salvação está se aproximando? Você tem sentido isso de verdade? Diante de tudo que está acontecendo, talvez a nossa geração nunca tenha passado por um sentimento tão forte como esse, amigos. E qual é o apelo do Senhor para nós? Precisamos despertar do sono. Precisamos deixar as obras das trevas e nos revertirmos das armas da luz. Queridos amigos, o Senhor aqui está falando para nós de cristianismo genuíno. Um cristianismo que não é vivido simplesmente quando nós estamos aqui na igreja, mas que também precisa ser vivido na nossa casa, na faculdade, na escola, no nosso trabalho, quando estamos com os nossos familiares, quando a gente viaja, quando a gente vai comer, a música que nós ouvimos, a roupa que usamos. Um cristianismo, queridos, genuíno. É disso aqui que o Senhor está falando para nós. É hora de nós passarmos a ser esse tipo de pessoa. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando lá no princípio nós cremos. Isso é verdade para nós, queridos. E Satanás, ele, como umas correntes satânicas, ele nos prende num estado de inatividade, de mornidão, que a gente vê as coisas acontecendo, a gente sabe que nossa vida espiritual não está bem, a gente ouve a mensagem, compreende, a gente responde ao apelo, mas a gente sai da igreja e segunda de manhã a vida continua exatamente a mesma da semana passada. Por quanto tempo, meus irmãos, isso será realidade na nossa vida? E se essa realidade persistir por muito tempo, será que ela será suficiente para que nós estejamos no céu? Será que é relevante para nós o apelo que o Senhor faz para a gente, de que é hora de despertar do sono? Deus levantou um profeta para esta igreja, amigos, e entregou a ela algumas mensagens especiais que são para nós, especialmente para nós. E no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, o Senhor diz para nós, por meio de Ellen White, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser o que, irmãos? Nossa primeira ocupação. Então, qual é a obra mais importante que nós temos para fazer hoje como cristãos adventistas? Reavivamento, amigos. Quem sabe seria a nossa resposta natural quando eu pergunto qual é a obra mais importante, alguém poderia dizer, pregar o evangelho. Não é verdade? Mas, irmãos, eu reflito, o que eu posso pregar para os outros se às vezes eu estou vazio? Que esperança eu vou levar para os outros se minha vida espiritual está morta? Como eu vou falar para os outros da esperança da volta de Jesus se nem eu quero que Jesus volte agora? Eu quero terminar minha casa ainda, terminar minha faculdade, comprar meu carrinho ainda. Entendem, amigos? Então, antes de sairmos para pregar, aqui precisa estar vivo. Então é por isso, meus irmãos, que a maior necessidade da nossa igreja hoje, da nossa vida, é alcançarmos reavivamento, irmãos. Essa é a nossa batalha, nossa luta diária, irmãos. Primeiros Escritos, página 120, veja o que esse texto nos diz, irmãos. Vi que o povo de Deus está onde, irmãos? Em terreno encantado, e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. Sabe, irmão, eu não quero que você pense assim, olha,
poxa, aquele irmão tinha que estar aqui hoje para ele ouvir essa mensagem. Eu não quero que você pense isso. Quero que você pense na sua vida espiritual. Faça esse exercício comigo, porque eu já fiz ele para mim. Como estava a sua vida espiritual e sua comunhão com Deus antes da pandemia começar? Tenta pensar aí rapidinho. Sua vida espiritual e sua comunhão com Deus. Como está a sua vida espiritual hoje? Quase 2 anos depois de pandemia. Você se aproximou mais de Deus? Você se afastou mais de Deus? Sua vida espiritual continua a mesma? Sabe, irmãos, eu creio que esta pandemia poderia ter sido o estopim para o fim do mundo. Mas eu acredito que por misericórdia de Deus, Ele ainda deu mais um tempo de graça para nós. E sabe o que aconteceu com muitos de nós? Quando a pandemia começou e as igrejas fecharam, um monte de gente ficou agoniado dizendo, acho que é agora. E começou a ir assistir live, culto online e estudar, mas os meses foram passando, e as pessoas começaram a pensar, acho que não é agora. E voltaram, queridos, à mesma condição de antes. E sabe qual é o meu temor, irmãos? É que quando um evento tal como esse acontecer de novo, e ele de fato já for o fim da história, muitos de nós não estejamos prontos. Achando que só é mais um momento que vai passar e a vida vai voltar ao normal de novo. Entendem o risco, amigos? Eu te pergunto, que certeza você tinha que quando a pandemia começou, não seria o fim do mundo? Que certeza você tinha que de um dia para o outro, o presidente americano não poderia assinar um decreto dominical? Que certeza você tinha? Nenhum de nós tinha, irmãos. E como nós respondemos a isso? Entendem? Terreno encantado. Que isso não seja uma realidade na nossa vida, amigos. O que mais que diz aqui, irmãos? Em nossos dias, isso está no Desejado de Todas as Nações, página 232. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Então, quando ela fala aqui, queridos, do espírito da reforma, ela está falando de nós. Todo mundo que não é católico e é cristão, ele é um protestante. E ela fala, nós carregamos esse nome, mas o nosso espírito não é de um reformador. Poucos estão à escuta da voz de Deus e dispostos a aceitar fazer tudo o que Ele mandar. Eu me incluo nesse grupo. Quantas vezes eu taquei pedra no jovem rico dizendo, nossa, como é que ele não aceitou seguir a Cristo? Mas eu sei que se eu fosse o jovem rico, muito provavelmente eu teria dado a mesma resposta que ele. Porque hoje há coisas em minha vida que me impedem de dar um passo para mais perto de Deus, entendem? E eu temo pela minha salvação por causa disso. Eu luto com Deus diariamente e falo, Senhor, até quando eu vou carregar isso, Pai? Me dá força para largar isso. Então há cargas em nossa vida, queridos, que nós precisamos abandonar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Verso 1 e 2. Veja o que diz aí, amigos. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus.
E o verso vai continuando dizendo que eles se ajuntam para cultuar ao Senhor, querem saber a verdade, têm prazer em obter conhecimento, mas a vida deles não corresponde ao que eles estão aprendendo. Esta era a condição de Israel, irmãos. E quantas vezes a gente taca pedra em Israel, mas a nossa condição é pior do que a deles, porque nós temos a história deles de exemplo. E a gente faz a mesma coisa. Quer um exemplo? O Senhor Deus tirou Israel do Egito para levá-lo para Canaã. E nesse deserto ele tentou prepará-los para entrar na terra prometida. E dentre as muitas coisas que ele fez, ele ofereceu uma dieta para o seu povo. Ele deu maná para o seu povo se alimentar. O povo quis, irmãos? Rejeitou. O povo quis o quê? Carne. Hoje, nós que somos Israel espiritual, o Senhor nos tirou do Egito, que é o mundo, e está nos preparando para Canaã celestial, e o Senhor também deu uma dieta para nós. E a gente taca pedra em Israel, mas será que nós não estamos tendo a mesma atitude que eles? E este é apenas um exemplo dentre vários que nós poderíamos citar aqui. Entendem, queridos? Então, por que o cristianismo está do jeito que está, irmãos? Por que o poder do Espírito que tinha lá na igreja dos apóstolos não existe mais? Aqui está a resposta para você. Desejado de todas as nações, página 42. Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus. Aqui são novos planos. Antes disso, qual era o plano dele? Vou matar os crentes. E ele começou a perseguir os cristãos, irmãos. Perseguiu o cristão. E não era qualquer um que aceitava ser cristão. Não dava para ser o cristão que era só de aparência, sabe? Porque na hora que abre a tua casa e diz que vai matar teu filho, se não for de verdade, tu fala, não, tá bom, eu abandono. Entendem? Nessa época aqui, era crente quem era crente de verdade. E Satanás começou a perseguir e matar, irmãos, todo mundo. Mas quanto mais ele matava cristão, mais cristão aparecia. Era que nem semente. Aí ele fez novos planos para lutar contra o povo de Deus. Quais foram os planos dele? Hasteou sua bandeira dentro da igreja. Ele entrou dentro do cristianismo, irmãos. Acabou a perseguição. E em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Quantos, queridos, têm trocado uma vida de igreja por uma profissão que conceda a ele status no meio da sociedade? Quantos entram para a faculdade e a primeira coisa que fazem é abandonar os cargos na igreja porque ele quer estudar para ele subir na vida? Ilusão, toda vez que ele acha que chega no último degrau, o inimigo põe mais um para ele subir e fala, vai andando, vai andando. E a pessoa vai subindo e ela vai ficando longe de Deus, queridos. E quando ela está bem longe, ele faz só assim, ó, e a pessoa cai lá de cima. E às vezes nunca mais levanta. Então foi isso que Satanás quis fazer, irmãos. Ensinou os cristãos a quererem prosperidade e honra. E o que mais aconteceu? Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. Isso acontece nos nossos dias, irmãos. Não é verdade? Quantas vezes vamos cutucar nossa unha aqui que está encravada. Quantas vezes a gente vai fazer evangelismo por aí? Aí lá no evangelismo, que é um culto a Deus, a gente canta umas musiquinhas lá e a gente bota o povo para bater palma. E o pessoal fica animado, gosta, batiza, e quando vem aqui para o culto e ele quer bater palmas, não pode. Lá no evangelismo, a gente bota para tocar a música do Padre Zezinho, aí chega aqui na igreja, o irmão que se batizou no evangelismo quer cantar, e a gente, não pode.
Entendem? A gente negocia nossa identidade, nossos princípios, e a gente consegue 50, 80, 100 batismos, mas de idólatras. Não vou generalizar, mas muitas vezes isso acontece, queridos. Pessoas que não são convertidas entram para a igreja. A gente abre de mão de algumas coisas, eles abrem de mão de outras, e assim vai caminhando a igreja de Deus. Esse é o retrato da igreja dos nossos dias, queridos. Os planos de Satanás, ele está conseguindo êxito nisso. Por isso, qual é o apelo? Qual é a maior necessidade da igreja hoje, irmãos? Reavivamento e reforma. Quando nós fizermos isso, queridos, em nossa vida, quando nossa vida testemunhar um cristianismo de verdade, sabe o que vai acontecer com os cristãos superficiais? Duas coisas. Ou ele se arrepende, se converte e se consagra, ou ele fica agoniado e ele sai da igreja. E como nós chamamos isso? Sacudidura. Quando nós fizermos isso, o Senhor terá um povo puro, consagrado, de pessoas que o amam, e seu povo estará pronto. Ele voltará para buscá-lo. Mas nós precisamos tomar coragem, queridos, para assumir essa posição, porque não é uma posição fácil. Testemunhos Seletos, volume 1. Uma forma de piedade não salvará ninguém. Todos, prestem atenção nessa palavra, queridos, todos devem possuir profunda e viva experiência. Unicamente isto os salvará no tempo de angústia, aquele período depois do fechamento da porta da graça. Agora preste atenção no que diz aqui. De todos será exigida uma razão da esperança que tem. De todos, queridos, pensa que na hora da perseguição todo mundo está fugindo e você acabou tropeçando, você ficou para trás e você foi preso. E agora você precisa ir ao tribunal para defender por que você insiste em guardar o sábado. A nossa doutrina mais distintiva, enquanto todo mundo está se juntando desse lado, tu continua aqui guardando o sábado. Só reflete aí, não precisa responder para mim. Você conseguiria defender a sua crença no sábado sem uma Bíblia na mão? Você conseguiria defender isso? E com uma Bíblia na mão? Quem sabe alguns de nós, queridos, nem com a Bíblia saberiam defender. Por quê, amigos? Porque às vezes a nossa vida espiritual ela depende inteiramente dos sermões que nós ouvimos na igreja. E quem prega aqui compartilha com você da experiência que ele viveu com Cristo. Eu descobri isso quando eu comecei a me tornar um pregador, porque antes as pessoas me convidavam para pregar e tinha que ser uns 3 meses antes, para eu poder estudar alguma coisa e ter o que falar para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não tinha relacionamento, comunhão com Cristo de verdade. A partir do momento que eu comecei a ter isso, ficou fácil eu ter o que falar. Eu não sou um grande orador e pregador. Você está vendo aqui que eu estou lendo o texto e explicando para você? É isso a minha pregação, queridos. É só isso. Porque o que eu estou compartilhando com vocês é as lições que eu aprendi desses textos. Então, às vezes, a gente não tem isso, amigos. Então, nós precisamos entender que de todos será exigida uma razão da fé que tem. A palavra de Deus diz-nos como nos podemos tornar cristãos perfeitos, mas eles não tiveram nenhum interesse em verificar isso. Por quê, irmãos? Outras coisas lhes distraíam a atenção, a mente. Acariciaram ídolos, e a santa palavra de Deus foi o quê, irmãos? Negligenciada. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão. Sacrifício, irmãos. Vamos abrir a Bíblia? Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 12. Amém ou misericórdia? Na hora que eu perguntei, a irmã achou. Ela, amém. Ok? Vamos ver o que diz aí? Hebreus 5, verso 12. Pois com efeito,
quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo que já decorreu, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha só, irmãos, que rasteira que Paulo dá aqui na gente, não é? Ele fala, você já é da igreja há um tempão, e você precisa que as pessoas continuem passando para você leite. As coisas básicas, queridos, da fé. Quando, na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente tinha que estar se alimentando de alimento sólido. Então ele fala, nós somos como crianças na nossa experiência. Isso é muito sério, irmãos. E ele fala aqui, olha, que as nossas atribuições, elas são desenvolvidas pela prática, irmãos. Pela prática. Destrua da sua mente qualquer pensamento de que cristianismo é vir para a igreja, assistir culto e voltar para casa. Tire isso da sua cabeça, querido. Isso não é cristianismo. Porque Jesus falou para os discípulos quando ele voltou para o céu, ide por todo o mundo e pregai-o, façam discípulos para mim. Então você recebe para você distribuir. Isso é cristianismo genuíno. Isso desenvolve as nossas faculdades. Muito bem, amigos. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 15. Já estou perto de terminar, queridos. Lucas capítulo 1, verso 15. Amém? Misericórdia? Não, o pessoal aqui é afiado. 1 verso 15 diz assim, irmãos: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. De quem a Bíblia está falando aqui, irmãos? Isso mesmo, de João Batista. Preste atenção no que ele fala aqui, irmãos. João Batista teria uma vida diferente. Deus deu para ele orientação em relação à sua dieta. Isso é interessante para nós. Ele seria cheio do Espírito Santo, e a função dele seria pregar o evangelho para preparar um povo para quando Jesus viesse. E ele diz que ele iria no espírito e poder de Elias. João Batista, então, ele é chamado de o segundo Elias. O primeiro é o de verdade, ok? O que foi para o céu. João é o segundo Elias para chamar o povo à consagração. E o que isso aqui tem a ver com a gente? Você vai entender agora nesse texto. João devia levar aos homens a luz de Deus, impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos, sua necessidade de perfeita justiça. Para depois eu ter que voltar ao texto, eu vou dar um spoiler para você aqui. Preste atenção nessa parte aqui, olha. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Pronto, nós entendemos aqui qual é a relação de João Batista conosco, não é verdade? Ele era um representante daqueles que vão preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Então vamos voltar. O que João tinha que fazer, que é o mesmo que nós temos que fazer? Impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos
e sua necessidade de perfeita justiça. Esse mensageiro tem que ser o quê, irmãos? Santo, um templo para a presença do Espírito, sã constituição física, resistência mental e espiritual, capaz de dominar suas faculdades, está entre os homens inabalável ante as circunstâncias. Então, quem João Batista foi e a obra que ele realizou também deve ser refletida na nossa vida, queridos. Como é que era a sociedade na época de João? Ao tempo de João, a cobiça das riquezas, o amor do luxo, ostentação, prazeres sensuais, bebidas, estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais, insensibilizando ao pecado. Parece a sociedade dos nossos dias, sim ou não? Sim, não é? Vocês percebem como é bem parecido? João devia assumir a posição de quê, irmãos? Reformador. O mesmo que nós devemos ser. É por isso, amigos, que muitas vezes nós somos tentados a querer fazer com que a nossa igreja seja parecida com as outras. E isso é errado, irmãos. As pessoas precisam ver em nós um povo diferente em todos os aspectos. Porque nós somos representantes de uma pátria que não pertence a esse mundo. Somos embaixadores de Cristo. E as pessoas precisam ver essa diferença em nós. E segue o texto. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que vão preparar para o segundo advento. Então, a obra que João Batista realizou, irmãos, ela deve também ser refletida na nossa vida. E a propósito, quando nós olhamos também, esse não é o foco da mensagem de hoje, mas me veio à mente, quando nós olhamos para a alimentação de João Batista, curiosamente, queridos, ele também era vegetariano estrito. Porque o gafanhoto lá que diz que ele comia era uma vagem. Ele era vegetariano estrito. E isso é interessante. Sabe, irmãos, já faz um tempo que eu me tornei vegetariano. E eu lembro que eu lutava muito com Deus, porque eu não queria mais cair em pecados. Só que a tentação vinha e eu caía, queridos. Tentação, queda, toda vez, irmãos. E isso me angustiava, queridos. Até que eu comecei a fazer minha transição de uma dieta carnívora para uma dieta vegetariana. E isso começou a desenvolver em mim algo que eu descobri que eu tinha 0,0. Domínio próprio. Eu não tinha nenhum, irmãos. Era por isso que quando eu era tentado, eu caía. E a temperança me ajudou a desenvolver domínio próprio, queridos. Porque hoje, quando uma carne assa numa churrasqueira, ainda me dá vontade de comer. Mas eu exerço naquele momento, com a ajuda de Deus, domínio próprio para dizer, este não é o melhor alimento. O que esta carne me dá é proteína, e eu vou pegar a proteína numa fonte que é mais saudável. Simples assim, a troca. Então, eu comecei a exercer domínio próprio em relação ao meu apetite. E sabe qual foi o bônus? Eu comecei a ter domínio próprio nas tentações que eu recebia. Então, a tentação vinha e não era a queda certa toda vez. Com a ajuda de Deus, queridos, muitas tentações foram vencidas. Para a honra e glória de Deus. Esse foi um benefício, queridos, que a dieta vegetariana me deu. Sabe, irmãos, é muito fácil para mim hoje escolher voltar a comer carne. Ou qualquer alimento de origem animal. É muito fácil. Mas todas as vezes, queridos, eu exerço o domínio próprio. E isso é levado para a minha vida espiritual também. É um benefício para todos nós, irmãos. Eu sei que isso é um grande tabu dentro da igreja. Não vamos falar sobre isso hoje, né? Quem sabe numa próxima oportunidade. Parte final, amigos. Mensagens Escolhidas, volume 1.
Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Temos essa esperança, sim ou não? Sim. Qual é a resposta do Senhor? Tal tempo nunca há de vir. No nosso linguajar, filhos, tirem o cavalinho da chuva. Mas o Senhor explica. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. A liderança ela vai se esforçar para fazer culto da madrugada, vigília, jejum, e tem gente que nunca vai querer vir. Porque, irmãos, há no nosso meio pessoas não. Cristianismo não é para todos, queridos. É para aqueles que querem seguir a Cristo aonde Ele nos mandar ir. E o texto diz assim ainda, olha. Precisamos entrar na obra de que forma, irmãos? Individualmente. Sabe como essa lição foi preciosa para mim, irmãos? Eu já fui ancião de igreja por muitos anos. E como eu me angustiava quando a gente preparava um planejamento e a gente queria que toda a igreja abraçasse, queridos. E um monte de irmão não vinha. Eu queria que toda a minha igreja fosse reavivada, que ela pegasse o fogo do Espírito, irmãos. E o pessoal não ia, sabe? Isso me angustiava, queridos, me desanimava. Até que eu encontrei esse texto aqui e eu entendi que o Senhor quer que eu busque reavivamento na minha vida. Você individualmente faça isso. Sabe por quê, irmão? Aqui na sua igreja você vai estar buscando, lá na Cidade Nova, dentro de uma igreja pequena lá, tem um irmão lá que também está buscando. E ele jura que ele é o único em Manaus. Mas você está aqui também. E lá na Zona Leste também tem um irmão lá que está buscando. Ele faz as mesmas programações que você e os irmãos também não vão. Ele também está buscando. E quando a hora chegar, queridos, Deus vai fazer esses pequenos focos de luz brilharem com o poder do Espírito. Esse será o remanescente que Deus irá salvar. Você entende isso? A Bíblia diz assim, olha, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E Israel é o povo de Deus, irmãos. Nós somos a igreja de Deus, mas quem será salvo dentro de nossa igreja? O remanescente. E eu não estou falando para você sair da igreja e você se juntar com os consagrados. Não, é o povo de Deus e será até o final da história. O nosso papel é estar aqui dentro e sermos reformadores. Nossa vida aqui dentro precisa refletir. Porque outros que estão aqui verão isso e se converterão, queridos. Vai junto com você. Mas não espera que seja todo mundo. O último texto que eu queria ler, irmãos, é Parábola de Jesus, página 69. É o último texto dessa noite. E aqui diz assim, irmãos: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Qual foi a palavra que eu destaquei aqui no slide, irmãos? Caráter. Essa tem sido, queridos, a minha grande luta dos últimos anos da minha vida espiritual. Refletir o caráter de Cristo na minha vida. Sabe, muitas vezes a gente cria brigas dentro da igreja por causa de coisas que alguns de nossos irmãos fazem. Só que às vezes a gente só vê o ato externo. A gente não consegue entender o que está lá dentro do coração, que é o que motiva ele a externar isso através desse ato errado. Entendem? Muitas vezes há brigas dentro da igreja e às vezes a gente só vê a briga, às vezes a gente não vê que é por causa que o coração da pessoa é orgulhoso, é vaidoso. Esse é o problema que ela precisa resolver. Se ela arrancar isso da vida dela buscando a Deus, os atos externos somem. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a nossa grande luta na busca por reavivamento e reforma é para alcançar esse objetivo aqui, irmãos. O caráter de Cristo refletido em nós. Sabe, irmãos, eu nunca li a Bíblia toda. Nunca. Mas eu prefiro muito mais abrir a Bíblia em uma passagem como, por exemplo, 1 Coríntios 13,
E lá diz assim, olha, o amor é paciente. E eu paro ali e falo assim, eu sou paciente? Não, eu não sou. Então isso aqui, ó, é minha luta do dia. É muito mais produtivo você fazer isso do que você ler 4 capítulos para você completar o ano bíblico no final do ano. Ou você ler um capítulo inteiro, queridos. Você não vai guardar todas as lições. Leia, o amor perdoa. Eu tenho um coração disposto a perdoar? Não tenho? Então essa é sua luta. Quem sabe da semana toda, do mês inteiro, do semestre, essa vai ser a sua luta. E quando você passar a ter essa característica na sua vida, você vai estar um pouco mais parecido com o caráter de Cristo. E eu vou te dar outro spoiler. Não acha que quando você tiver resolvido isso, terá acabado a tarefa. Porque quando você chegar para o Senhor e disser, Senhor, resolvi isso, beleza, filho, próxima tarefa. Entendem? Quando a gente deixa algo de errado, a gente anda para mais perto do Senhor e a gente começa a enxergar outras coisas erradas que a gente faz. Quando eu completei 18 anos, foi o ano da minha vida que eu me converti de verdade. E eu lembro que nessa época, irmãos, eu achava que eu só cometia um pecado, que era ouvir música do mundo. E eu falava assim para mim, se eu conseguir abandonar esse pecado, não vou ter mais pecado nenhum. E nessa época, irmãos, eu lembro, eu não estava nem trabalhando nem estudando, eu estava em casa direto. E eu comecei a buscar mais ao Senhor. Eu estava lendo um livro chamado Grande Conflito. E quando o livro terminou, irmãos, eu tinha deixado de ouvir música do mundo. Só que o Senhor mostrou para mim um monte de outro pecado. E alguns eu já deixei, alguns eu ainda estou lutando. E tem outros que eu cometo que eu nem sei que é. O Senhor ainda vai revelá-los para mim. O mesmo acontece na nossa vida. Isso se chama santificação. E a santificação dura quanto tempo, irmãos? A vida toda. A vida toda. Até quando o Espírito Santo descer na chuva serôdia. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Essa será a obra do Senhor. Então, quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, na sua segunda vinda, nós seremos glorificados. Estaremos preparados para ir com Ele para o céu. Qual é a nossa grande e primeira tarefa, amigos? Buscar reavivamento e reforma para que o caráter de Cristo se reflita em nós. E o meu apelo a você nessa noite é que você não permita que essa mensagem aqui que você ouviu e você entendeu, não permita que ela seja só mais uma pregação que você ouviu. Mas faça com que este momento seja o primeiro passo que você vai dar para buscar reavivamento na sua vida. Precisamos, irmãos, nós precisamos. Quanto tempo mais de graça ainda temos? Não sabemos, queridos. Precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Se você deseja nessa noite tomar uma decisão de dar o primeiro passo de fé em busca de reavivamento, se você deseja tomar essa decisão na sua vida, eu não vou pedir para você ficar em pé. Também não vou pedir para você levantar a sua mão. Eu vou pedir que você fale isso para Cristo em oração individual. Por isso, nesse momento, nós vamos conceder 1 minuto ou um pouco mais para que você fale com Deus individualmente. O Senhor te trouxe aqui nessa noite e me trouxe aqui nessa noite para dizer essa mensagem para você. Então, neste momento, acontece o que o Senhor mais espera, a sua decisão. Aproveite esse próximo minuto para você falar com Deus individualmente. Conte para Ele das suas necessidades, dos seus temores e também da decisão que você quer tomar. Façamos isso em oração. Senhor Jesus, nós queremos encerrar esse momento com uma oração coletiva, Pai. Eu creio que falo em nome de todos aqui. Humildemente, Senhor, nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores. Reconhecemos que temos carregado o nome de cristianismo, mas muitas vezes, Senhor, tem sido só na aparência.
Quem sabe nós temos envergonhado o teu nome diante do mundo, Senhor. Quem sabe é por causa disso que outros se afastam de ti. Temos negociado princípios, Pai. Temos rejeitado os escritos que o Senhor deixou para nós. Que igreja rica nós somos, Senhor. Tanta coisa para aprendermos. E Satanás nos embala em um terreno encantado para fazer com que mesmo uma crise como essa pandemia não consiga nos despertar de nossa condição espiritual. Quem sabe, Senhor, muitos de nós dizemos que não temos tempo, mas temos usado o nosso tempo livre para maratonar séries do Netflix. Gastar nosso tempo, Senhor, em redes sociais, em novelas, em futebol, em coisas, Senhor, que não nos preparam para o céu. Senhor, o pouco tempo que temos é tão precioso, Pai. E nós queremos, Senhor, nós queremos ser reavivados. Nós queremos viver um cristianismo genuíno em nossa vida. Mas, Senhor, nem isso conseguimos fazer, Pai. Por isso, Senhor, suplicamos que tenha misericórdia de nós. Que teu poder quebre, Senhor, as cadeias do inimigo que nos mantém nessa mornidão, nessa inatividade. Que o teu poder entre em nosso coração, no nosso ser, e ele aparte da nossa vida o pecado. Que o Senhor crie em nós o desejo de nos aproximarmos mais de ti, de sermos vistos por ti, Senhor, no meio do teu povo, como aquele que está se preparando para ser o remanescente, que receberá a chuva serôdia, que pregará o alto clamor e que herdará, Senhor, a glória eterna do teu paraíso. Nos ajude a sonharmos com isso, Pai. A sonhar com um dia em que pessoas estarão no céu por causa dos esforços que fizemos por elas, das orações que fizemos por elas, do testemunho que demos, Senhor, às vezes sem saber. Nos ajude, Senhor, a vivermos com os pés na terra, mas que os nossos olhos sempre estejam no céu. Amanhã começa a nossa semana, Senhor, de trabalho para muitos. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a fazermos um esforço de estar aqui amanhã à noite. É tempo de nós fazermos isso, Senhor, aproveitarmos o nosso tempo com aquilo que é produtivo para a nossa salvação. Senhor Espírito Santo, o pedido é especialmente para o Senhor. Nos lembre de amanhã vir aqui, Senhor. Não por causa do pregador, mas por causa da mensagem, para termos um encontro contigo, para aprendermos a tua palavra. Senhor Deus, nos leva na tua companhia agora para casa. Nós oramos, Senhor, agradecidos e crendo que o Senhor já ouviu o nosso pedido, pois nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor.